termos de pautas de conversa, tudo, assim, a gente até conversa muito disso, eu acho. O povo vai confirmar que, tipo assim, nos nossos grupos a gente sempre traz isso à tona. E, tipo assim, eu acho que é até delicado falar assim, se eu for cancelado, eu tô com você, viu? Eu vou fingir que vou tacar o foda-se ali e suave. Mas você acha que eu tenho essa sensação. E o povo tende a ver essa opinião, tô deixando sem spoiler, vocês estão vendo, né? O povo tende a ver nisso como se fosse uma coisa, um aspecto ruim meu. Mas eu acho que atualmente, pelas discussões, o foco, tudo, eu tô achando o Ocidente tão enfraquecido, fraco, passando uma postura de pianinho, de insetinho, bichinho de matar com pedra, enquanto o Oriente, por mais que todo mundo aponte coisas absurdas, perdão, Oriente, generalista, xenofobia, não tem nada disso. Estou falando especificamente nesse sentido da Rússia e da China, que tem uma postura que eu considero mais antidemocrática e mais talvez nociva para os nossos valores. Exatamente. Eles crescem, ficam cada vez mais poderosos. Exato. E a gente parece que respeita isso ao invés de ver também Não ver o risco que isso pode representar. Sim, por causa dos outros aspectos. Não é falando que é só um mar de bosta e ponto final. Mas você já foi lá na China, não foi? Foi. Eu estive lá e o que eu vi é o seguinte: o povo chinês é um povo adorável. Eles vivem sob ditadura? Sim. Isso é um fato inegável. É um fato inegável. O que é uma democracia? Então, as pessoas precisam pegar os próprios conceitos. Os próprios conceitos. Uma democracia pressupõe pluralidade de ideias, de partidos, como é que chama? Renovação, né? Trocas de governantes na política. Não tem nada disso lá. Então, um país... Eu só pergunto uma coisa para vocês. Se Lula, Dilma, Bolsonaro, Fernando Henrique, Collor, Sarney, quem mais? A gente recua aí no tempo, Jango, o que vocês quiserem, exigissem do brasileiro autorização para ele sair do país, isso chamaria o quê? Isso para ficar só num aspecto. Aí você soma todos os outros. Lá não tem direito de livre associação, direito de ir e vir. Na Coreia do Norte você não pode sair sequer de uma cidade. Mas vamos voltar para a China. Então, o povo é adorável. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa. A todas as poucas vezes que ele tentou fazer algo, ele foi literalmente massacrado. Massacre da Praça da Paz Celestial é um assunto tabu lá, que eu fui orientada a sequer pesquisar na minha internet, que seria livre no meu quarto, porque eu estava lá a convite de um programa de soft power do governo chinês, né? Dei aula um mês e meio lá. Então, assim, o país está ficando riquíssimo e isso melhorou a vida de uma parcela da população, só que o que você tem que dar em troca é: o Estado é seu dono. Eu quero ver vocês, meninos ocidentais, criados num país, não vou nem nos países nórdicos, nos países democratas ocidentais, industrializados, riquíssimos, não. Vamos ficar na nossa democracia imperfeita, sabe? Ficar aqui no vamos ficar na nossa democracia imperfeita, cheia das coisas. Mas vocês todos aqui, o que nós estamos fazendo nesse momento? Falando o que a gente quer. Nós estamos aqui gravando o que a gente quer. Tente fazer isso na China. Tente fazer isso Tente ser um gay em alguns lugares da Rússia. Ah, a Rússia tem campo de trabalho forçado para gay na Rússia. Rita, você está mentindo. Procure aí agora. Tem aprovação de lei. As meninas feministas que com todo direito é isso mesmo, vamos lutar para que reconheça o valor da gente. Ser mulher ainda é muito complicado em muitos lugares, mas as meninas na Rússia que se casam, as mulheres, estão lidando hoje com uma lei aprovada no governo Putin de que violência doméstica, dependendo do supapo que o marido te der, o Estado não vai fazer nada por você. Procure, tá aí, tá o nome da lei. Eu apelidei de Lei Anti-Maria da Penha na Rússia. Então, querendo ou não, nós ocidentais ainda temos um conjunto de valores que, para nós, deveriam ser importantes. Mas pode ser que vocês construam o mundo com as lideranças que vocês estão trabalhando para que elas assumam lugar. De toda a minha disciplina, o que eu pedi para vocês nunca se esquecerem? Não há vácuo de poder. Isso eu nunca esqueci mesmo. Não há vácuo de poder em nenhum agrupamento de ser vivo, né, de ser humano, não. Na alcateia, na colmeia, onde vocês quiserem, tá? Saiu o manda-chuva, entra outro. Infelizmente, com a humanidade ainda é assim. Né? Eu adoraria sonhar com o mundo do John Lennon, né? The World Will Be As One. Ainda não é assim que funciona. Então, na ausência de uma liderança internacional que seja ocidental, virá uma outra.
A minha pergunta para vocês é: que outra liderança hoje tem capaz de assumir isso e qual será o preço que quem viver verá? Que quem talvez por condicionamento eu seja fruto do que eu, né, desse mundo ocidental onde eu fui criada. Então, para mim, é um valor, sim. Eu não quero o extremo. O Estado vai pôr comida na sua mesa e te dar um teto sobre sua cabeça, mas em troca você terá que dar todo o seu direito de pensar tudo. Você terá que ser propriedade do Estado, a sua mente, isso, aquilo. Estou falando de extremos, estou falando... Isso é uma figura retórica, tá? Então, o que eu estou dizendo é, para nós ocidentais e para vocês, meninos, que vão para essas redes todas falar o que vocês querem, talvez isso não seja possível se houver uma mudança na liderança global. Então, o famoso ruim com aquele, pior sem aquele. É isso. O menino aqui, coitado, no começo ele tava aqui, pô, mas e tal, depois olhando assim pra mim, não, aí agora já faltando bons tempos que a gente tomava cerveja no podcast, né? A gente parou depois que os outros podcasts beberam demais e foram proibidos de existir. Não, precisa doido. Tava com a mão levantada. Tava com a mão... Que momento bonitinho. A professora viu ele com a mão levantada. Viu com a mão levantada. Diga, meu amor. Não, eu fiquei pensando aqui, num país como a China, um cidadão médio, assim, na faixa dos 30 anos, que só viveu ditadura. Que nós, assim, por exemplo, claro que você viveu a ditadura do Brasil e tal, mas a gente tem uma vivência de democracia. Sim, sim. Então, se você tira a minha internet, se você tira o meu direito de envio, o meu direito de ler o que você quer, de assistir as peças de teatro que você quer. Exatamente, né? A China não tem tradição de teatro, mas isso é outra coisa. Eu vou sentir isso. Eu fico pensando assim, eles têm essa consciência de que eles foram condicionados, né? Tem isso do ser humano, ele é condicionado ao meio que ele vive. Eles têm um menino na Coreia Popular, como os jovens gostam de chamar no Twitter, né? Na Coreia do Norte. Coreia do Norte, eles chamam de Coreia do Norte. Não pode sair da cidade sem autorização. Eles têm a consciência do... Se a cidade for Belo, eu voto sim. Eles vivem numa ditadura e de tudo que eles são privados? Eles têm, e para eles ainda está melhor do que foi para os pais. Que se está ruim com Xi Jinping, foi muito pior com Mao Tse Tung. Então, eu perguntei textualmente para um dos meninos, que era o nosso guia. Eram as nossas companhias, para não dizer assim, aquelas pessoas estavam tomando conta do que a gente estava fazendo, né? Mas um menino adorável e contrariando todo o bom senso, eu fui no meu feeling e falei, esse menino não é do partidão, esse menino não está me vigiando. Aí perguntei para ele, Martin, arrisquei. Perguntei, Martin, que é o nome ocidental que eles adotam, né? Cada um escolhe um. Aí eu falei, o que vocês acham do comunismo? Olha a louca da pessoa. Ele falou, professora, talvez isso fosse mais fácil ser perguntado para os meus pais, os meus avós. Para nós, se a gente compara com aquilo que eles viveram, para nós está muito melhor. E está mesmo. Mas enriqueceu pra caramba. Enriqueceu. E outra, o menino pode usar uma roupa da cor que ele quer. Eu vi em Xangai, porque antes era aquela roupinha, tipo, aquele uniforme. Acinzentado, aquele treco com aquela golinha, não sei que nome tem aquilo. Então, talvez graças a isso você vê excessos na rua, que pra gente que é ocidental, a gente fala, gente, que coisa baranga é aquela? Um jovem homem com a calça jeans lotada de cristais Swarovski. Você fala. As moças com, assim, lurex. Alguém aqui sabe o que é lurex? Um trem bem brilhoso, tá, gente? Coisa de gente velha da minha época. Então, as mulheres com... As mulheres com um topzinho de lurex, uma sainha também com brilho. Porque a única liberdade é o corpo. Mas isso aí parece cortina de fumaça, né? Assim, mas eles... Não, mas hoje, por exemplo, hoje eles podem telefonar. Eles têm mais de um canal na época. Mas agora é tudo. Agora é tudo controlado. A informação é toda controlada. Na boca eu tenho mais canal que a China. Exato. Eles não acessam o que a gente acessa, não tem essa liberdade. Ninguém sai do jeito que a gente sai, ninguém entra do jeito que. Enfim, então, esse tipo de controle, eu não sei. Na minha escala de valores, liberdade vem antes de igualdade. Sabe? Então, essa fala, você vai abrir mão disso, mas todo mundo é igual. Mas igual a quem? Vocês têm certeza absoluta, olhando aqui no meu olho, que os dirigentes desses lugares, em nome dessa pretensa igualdade, vivem como os demais, gente? Qual que é a elite rica hoje desses países? Qual que é a elite hoje de uma Rússia? Qual que é a elite hoje de uma China?
São as pessoas que, de alguma maneira, orbitam o poder político. É diferente daqui? Não, é só a fala que é diferente. É só a ilusão desta pretensa igualdade. Nós temos nossas mazelas aqui. Quem é que fica rico às custas do Estado no Brasil? É quem se apropria da estrutura do Estado ou que faz parte desse círculo. Não é você, não sou eu, ok? Não somos nós. Nós somos alguém da JBS ou da como é que chama aquela empreiteira, Odebrecht, etc. Então, a grande diferença é, aqui pelo menos a gente pode falar disso, a gente pode falar disso, ainda. Então, a democracia é um valor a ser defendido, muito. Só que ela não está correndo risco, não é só com Bolsonaro, não. Ela está correndo risco hoje com aqueles que se dizem eu vou calar o fulano bolsonarista porque ele é um fascista. Ora, se você vai calar o outro... Eu quero só a minha democracia. É disso que nós temos que... É isso que nós temos que ver, tá? Eu não estou mandando ninguém gostar do Bolsonaro. O Bolsonaro é detestável mesmo. Sou muito... É o que eu falo. Não precisa... Eu falo com as pessoas, não arrumem defeitos a mais para ele. Não precisa se dar esse esforço, ok?